século XVIII, os cemitérios de Paris estavam em um estado quase desesperador. Você mal conseguia andar pela cidade, sem sentir o cheiro dos corpos em decomposição. Não havia mais lugares para colocá-los. Quando o rei Luís XVI subiu ao poder, ele encarregou seu arquiteto de construir um sistema de catacumbas subterrâneas para transferir todos os corpos para lá. Supostamente, esse processo demorou 12 anos para ser concluído. E agora, acredita-se que mais de 6 milhões de pessoas podem ser encontradas nos túneis escuros. Quais os segredos mais assustadores escondidos lá dentro? Estamos prestes a descobrir. Bem-vindos de volta ao Intrigando. Vamos contar os artefatos, lugares e até pessoas que foram descobertas nas catacumbas. Então, pegue sua lanterna e vamos começar. Dentro das catacumbas há, é claro, muitos elementos assustadores. A primeira coisa que me vem à mente são os milhões de ossos, mas isso não é o único fator que causa pesadelos. Em uma placa encontrada está escrito: é nestes lugares de esquecimento, é entre estes túmulos que o tempo e a morte se cruzam em seus céus. Tantos mortos amontoados e pressionados sob a terra. Os números aqui não significam nada. A multidão de nuvens é solitária. Isso soa como se os fantasmas quisessem que você se juntasse a eles. E eu não consigo pensar em algo mais assustador do que isso. Milhões de ossos lá embaixo, o local tem tudo para ser assombrado. Isso é um fato. Mas a placa me faz sentir que alguns espíritos podem ter alguns motivos sorrateiros. Enquanto estamos no tópico de coisas aterrorizantes e perturbadoras encontradas nas catacumbas, junto com placas assustadoras, também há aparentemente uma parede coberta de arranhões. Agora, inicialmente, se você só ouvir sobre isso, poderia pensar, parede realmente velha, e as coisas ficam deterioradas com o tempo, certo? Mas o que relatam é que você pode sentir uma profunda sensação de maldade vindo da parede. Alguns descreveram a parede como se os corpos sem vida tivessem tentado arranhar seu caminho para fora, enquanto outros afirmam que sentiram uma energia maligna profunda que os atraiu. Sabe a história exata por trás disso, mas de qualquer forma parece bastante perturbador para mim. Se você está gostando desse vídeo até agora, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Vamos fazer um desafio. Se você não se inscrever agora, sabe o fantasma das catacumbas possa te visitar à noite. Brincadeira ou não? Vamos lá, aperte o botão de inscrição e continue com a gente. Embora possa ser encontrado na seção pública do ossuário, o Barril da Paixão ainda é um pilar muito perturbador, que poderia muito bem ser uma das partes mais assombradas de toda a catacumba. O pilar está totalmente coberto de crânios, o que já seria assustador por si só. Mas, de acordo com visitantes anteriores da área, você se sentirá muito inquieto assim que estiver perto dele. O motivo é que se acredita que algumas das almas que foram colocadas lá não encontraram paz, devido à forma como seus restos foram tratados. Muitas histórias dizem que essas almas têm o poder de aprisioná-lo e deixá-lo sofrer o resto de sua vida, preso nas catacumbas com ele. Antes das catacumbas abrigarem os restos de milhões de pessoas, os túneis subterrâneos eram usados apenas para construir a cidade acima. E uma das pessoas que trabalhou nesses túneis era um homem chamado Decourret. Decourret era um ex-soldado do exército do rei Luís XV e passou algum tempo preso pelos ingleses durante a Guerra dos 7 Anos. No entanto, após o fim da guerra, ele voltou para Paris e começou a trabalhar como operário nas pedreiras. Mas Decourret não queria ser operário, ele queria ser escultor. Então, começou a descer aos túneis em segredo durante seus intervalos de almoço para esculpir esculturas que contavam suas memórias da guerra. Mas, infelizmente, isso seria a morte dele. Um dia, enquanto construía uma escada por uma de suas obras de arte, houve um desmoronamento e Decourret foi esmagado até a morte. Disse que até hoje sua alma solitária vagueia pelas catacumbas. Mas cuidado! Alguns acreditam que, se você chegar muito perto das esculturas, você também poderá enfrentar o mesmo destino.
importante lembrar que, embora as catacumbas sejam uma atração turística durante o dia, elas ainda são, no fundo, um local de sepultamento para milhões de pessoas. E, assim como qualquer cemitério ao redor do mundo, dizem que algo aterrorizante acontece quando o sol se põe. Enquanto que durante o dia já sentimos uma sensação assustadora, cercado pelos corpos antigos e tudo mais, à noite, os sons realmente começam a se manifestar. Isso por si só já seria aterrorizante, mas fica pior. Dizem que as vozes dos mortos têm a capacidade de persuadi-lo a se aventurar ainda mais fundo nos túneis, até que você não consiga mais encontrar o caminho de volta. Isso significa que visitantes noturnos correm o risco de nunca conseguir escapar. Em 1793, Asper, porteiro de hospital durante a Revolução Francesa, desceu às catacumbas por um motivo desconhecido. Embora não haja prova oficial, acredita-se que ele levou apenas uma vela para iluminar o caminho, o que tragicamente não foi o suficiente. Talvez tenha sido uma corrente de ar, ou talvez a vela apenas tenha se apagado, mas eventualmente a luz se foi e ele ficou na escuridão total. 11 anos depois, em 1804, seu corpo foi encontrado nas catacumbas, com uma expressão de terror no rosto e sem indicação de por que ele poderia estar lá. Alguns especulam que ele simplesmente foi explorar e se perdeu, eventualmente morrendo lá, enquanto outros pensam que ele estava tentando encontrar uma maneira de invadir o porão de uma cervejaria local. De qualquer forma, foi uma descoberta assustadora. A parte mais triste, porém, é que ele morreu a poucos metros da escada que o levaria de volta à superfície. O que será que ele viu lá embaixo? As catacumbas são cercadas de lendas e histórias sobrenaturais. Uma das mais famosas é a do Portão do Inferno. Diz a lenda que existe uma passagem secreta nas profundezas das catacumbas que leva diretamente ao submundo. Exploradores que se aventuraram além das áreas permitidas relatam ter ouvido sussurros, passos e visto sombras misteriosas. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa história antes. Embora alguns digam que é uma lenda urbana, a verdade é que ninguém sabe realmente se é real ou não. Dizem que, nos anos 1990, um grupo de pessoas explorando as catacumbas encontrou uma filmadora abandonada e decidiu ver o que poderia ver nela. Mas o que encontraram foi extremamente perturbador. O vídeo mostrava um explorador masculino não identificado vagando pelas catacumbas. Mas, de repente, ele se assusta com algo que não podemos ver e começa a correr pelos túneis escuros, tentando escapar. Conforme a filmagem continua, sua respiração fica cada vez mais ofegante e ele corre mais rápido, até finalmente deixar a câmera cair em uma poça e correr para longe. Esse vídeo foi tema de um documentário mostrado na TV várias vezes, mas nunca foi verificado como real ou desmentido. Ninguém apareceu para reivindicar que sabe algo sobre a filmagem. E até onde sabemos, o homem que o fez nunca mais foi visto. É verdade que há muitas partes nas catacumbas que são proibidas ao público. Será que ele estava se aventurando em uma sessão ilegal? Existe algo lá embaixo que não deveríamos ver? Talvez nunca saibamos. Um fato bem conhecido é que existe um grupo elite de exploradores que se autodenominam catafílios e que passam seus dias explorando as seções proibidas das catacumbas. Em 2004, a polícia se deparou com uma visão especialmente estranha enquanto explorava a área restrita dos túneis. As autoridades descobriram um sistema de som tocando gravações de latidos de cães de guarda e uma galeria de 3.000 metros quadrados equipadas com telefones usando eletricidade pirateada. Se não fosse isso estranho o suficiente, em seguida eles encontraram um bar, uma área de estar, uma oficina e até o cinema com espaço para 20 pessoas. Chocantemente, os assentos do cinema foram esculpidos na pedra das catacumbas. Mas ainda não cheguei na parte mais assustadora. Além de tudo isso, eles também descobriram câmeras no teto gravando-os. Isso naturalmente preocupou os policiais, pois essas áreas são estritamente proibidas ao público e havia claramente algo em andamento. Mas, alguns dias depois, quando uma equipe voltou para investigar mais,
tudo que haviam descoberto anteriormente, desde o cinema até as câmeras, havia desaparecido. A única coisa deixada para trás foi uma nota que dizia: não procure. Outro grupo encontrou um ossuário onde os ossos estavam organizados em padrões artísticos, criando uma atmosfera ainda mais macabra. A descoberta nas catacumbas adiciona uma nova camada de intriga e mistério. Você teria coragem de se aventurar por esses túneis escuros? Sim, terminamos nossa jornada pelas catacumbas de Paris. Esperamos que você tenha gostado de explorar esse lugar fascinante conosco. Qual a parte mais intrigante das catacumbas de Paris para você? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, intrigados!